Olá, leitores e leitoras do mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Uma Vida Pequena, que é conhecido como o livro mais triste do mundo da Yane Carrara. Talvez você já tenha visto a capa desse livro em algum local, ele é muito conhecido porque a galera faz vlog de leitura e se estralhaça de ler. Eu tenho um vlog de leitura lendo a primeira parte desse livro, mas realmente assim, até 50% ele tava de boa, ele piorou dos 50% pra frente. Então assim, acabou que eu não gravei a parte mais impactante do livro. Quando eu fui escrever o roteiro desse vídeo, eu tive muita dificuldade, porque eu percebi que esse era um vídeo que eu não poderia fazer roteiro, porque senão eu ia perder um pouco da autenticidade necessária pra mim pra falar sobre essa obra. Eu gostaria de começar dizendo que esse não é um vídeo pra te incentivar ou não a ler esse livro, porque como eu disse no meu vlog de leitura, esse é um livro que eu espero que eu não incentive ninguém a ler. Ele é um livro que aborda diversos assuntos extremamente sensíveis, como, por exemplo, abuso sexual, tortura, morte, trauma de todas as formas possíveis, abuso moral, abuso físico, todo tipo de abuso que você pode imaginar estar sendo abordado nesse livro. Então ele é um livro que eu não consigo necessariamente recomendar pra alguém, e eu espero que vocês entendam que por isso eu torço pra que vocês não vejam esse vídeo como uma forma de recomendação, é mais uma resenha pra vocês entenderem as minhas opiniões. Eu quero começar dizendo que eu acho que esse não é um livro sobre história, muito menos pra se dar nota pela história, porque ele é zero um livro sobre história, até porque ele começa com uma proposta de 4 amigos morando juntos, cada um deles com suas individualidades e problemas diferentes, e pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes, e parece que cada um deles é quase que uma representação de uma falha muito humana da sociedade, do jovem aos seus 20. Mas depois o livro meio que se perde numa coisa de que é uma história sobre Jude St. Francis, o personagem principal, que é o maior retrato de trauma e luto que você pode pensar na história da humanidade, porque não existe personagem mais sofrido do que Jude St. Francis. Jude St. Francis é o personagem mais sofrido do mundo, que passou por absolutamente tudo que você pode pensar na vida. Eu vou levar esse livro por alguns tópicos. Eu vou começar por tópicos do livro que eu acho que eu gostei, mas poderia ser melhor, e aí eu acho que vai fazer mais sentido pra vocês. Primeiramente, eu dei 4 estrelas pra esse livro, 4,2 tecnicamente. Gostei muito da história. Especificamente, eu acho que o que mais me atraiu é que ela é uma história pra ser sentida. Ela é uma história que ela é muito conectiva, muito imersiva. É uma daquelas histórias que realmente, quando você tá assistindo, você não tá lendo um livro, você tá vendo um filme muito detalhado, com muito detalhe, muito afinco, muito cuidado, tudo muito bem escrito e amarrado. A escrita dela é muito boa, por mais que eu já tenha visto muita gente falando que esse livro poderia ter 200 páginas a menos, e muito provavelmente ele poderia. Só que ele constrói tudo muito bem, da adoção do Jude como um homem adulto até as amizades. Ele é muito bom em tudo isso, e por mais que ele seja um livro que se perde, entre aspas, da proposta principal dos amigos, você não sente... Desculpa. Você não sente nenhuma falta, porque ele é um livro muito visual e muito artístico, e o jeito que ele descreve tudo é muito único. As obras de arte desse livro são muito... Ele é muito fácil de se imaginar tudo, e isso até é uma coisa muito traumática, né? Se você não leu o livro, eu vou tentar falar tudo da maneira mais sem spoiler possível, porém eu acredito que vai ser um pouco impossível. Em alguns momentos eu vou sim acabar falando uma coisa que pode ser um grande spoiler pra quem não leu, mas eu espero que vocês entendam que é muito impossível eu fazer uma resenha honesta desse livro sem dar spoilers. Eu acredito que tem uma certa beleza também no modo como a autora consegue colocar tudo que indiretamente, porque o personagem principal, que é o Jude, ele cresceu num convento, onde ele foi muito assediado por padres, e depois de ele já ter sido assediado pelos irmãos do convento, ele foi tirado de lá por um outro irmão do convento, o irmão Luke, que foi a primeira figura paterna que ele teve, entre aspas, e que botou ele na prostituição, e depois botou ele pra acreditar que eles eram almas gêmeas, e ele acreditar que aquela era a visão de amor. E é muito triste também, porque uma das coisas que pra mim é mais triste nesse livro é que o Jude é um personagem que nunca experimentou a sensação da atração e do amor leve e do sexo como prazer, e é muito confuso, porque eu, lendo o livro, nunca teve um momento que eu tive certeza que ele realmente amava o Will de uma forma romântica, porque esse é um livro muito sobre amor, sem especificações da forma de amor. As linhas entre amizade e romântico nesse livro, até sexualidade, gênero, são muito bambas. Inclusive, alguém me marcou no TikTok de alguém falando, tipo assim, nossa, o relacionamento do Jude e do Wilhelm não era tão bom. Inclusive, o Wilhelm falava com as meninas que ele transava quando ele não podia transar com o Jude, porque o Jude, como um personagem, obviamente, muito abusado, não conseguia ter essas experiências de sexo com o próprio namorado, barra marido. Acho incrível como esse livro vai do jovem adulto, criança, até os 40 anos de idade. É um livro que se finaliza quase que na vida já idosa. Então, ele é uma vida, realmente uma vida inteira, e é uma vida inteira de sofrimento, que torna tudo ainda mais intenso e maluco, e espero que vocês entendam que esse também é um vídeo que eu vou ficar aqui, ó, desabafando. O meu intuito com esse vídeo é
como se eu tivesse terminado um livro que eu surtei muito, porque é verdade, eu demorei um tempo pra ler, e eu tô contando assim pra minha best por ligação. Espero que vocês se sintam abraçados nessa resenha. Eu tive esses questionamentos ao longo do livro muito legais de o que é amor pra esse personagem. Eu posso shippar esse casal? O que é essa forma de amor? E eu acho que esse livro é muito bom em nos mostrar diversas formas da complexidade de se amar, além de muita coisa que é o simples atração ou o simples... gostou dessa pessoa, não gosto dessa pessoa. É muito mais complexo e eu amo isso. Um ponto de crítica, entre aspas, que eu pensei um pouco sobre, é que esse livro foi tão imersivo que eu senti falta de um contexto histórico. Por ele ser um livro que passa por um período muito grande de anos, do começo até o fim, ele é um livro que eu ia ter gostado ainda mais se tivessem algumas ocorrências históricas para nos dar um contexto, porque ao mesmo tempo que ele parece um livro muito atual, porque eles falam por telefone, essas coisas assim, tem um ar de ser anos 90, tem um ar de ser anos 2000, tem um ar meio... Quando que se passa essa história? Uma coisa meio Harry Potter, sabe? Harry Potter não é o melhor exemplo, realmente não é, mas eu lembro que quando eu era criança, eu nunca vou esquecer dessa história. Meu primo uma vez virou pra mim e falou assim: Lívia, você sabe por que os personagens em Harry Potter não telefonam, eles falam por carta? É porque o livro se passa em tal ano. E, gente, eu era uma criança, né? Isso foi quando eu não tinha nem lançado todos os livros de Harry Potter. Eu lembro que quando meu primo me falou isso, eu fiquei muito pensativa sobre, e aí eu tive esse mesmo insight lendo esse livro, que pra mim um contexto histórico ia adicionar até um pouco mais de camadas. Eu, surpreendentemente, o mais triste pra mim, assim, eu não chorei de desabar, mas o mais triste pra mim foi o meio do livro, principalmente quando o Jude tá se abrindo com você, leitor, sobre os abusos que ele passou na infância, porque você percebe que, assim, sempre tem como piorar, é sempre pior, é sempre terrível, e a gente tem uma noção de dor, de sofrimento, de trauma tão medíocre. Eu me senti um ser humano medíocre lendo esse livro. Eu me senti um ser humano pequeno. Porque tem tanta dor no mundo, e eu acho que toda dor no mundo não é cabível em um ser só. O que é pra nós, meros mortais, a maior dor do mundo, é tão pouco pra aqueles que realmente sofrem. E eu não digo nem numa crítica construtiva de sociedade, capitalismo e nada disso. Eu digo simplesmente do horror humano e como pode toda a dor do mundo se concentrar em só um personagem. Quando eu já tava lendo esse livro, eu descobri que tem uma polêmica da autora dela ter falado que ela não acredita em terapia. Eu acho isso de uma certa insensibilidade, até porque todos os conteúdos que eu fiz em torno desse livro, eu sempre tentei ser muito cuidadosa, não só de mencionar os gatilhos, mas também de tirar um espaço pra fazer o que eu sempre faço nesse canal, até porque eu tenho um podcast que fala sobre saúde mental, que é o Poesia Ansiosa, que é mencionar a importância do procurar ajuda, a importância do tratamento, a importância de estar procurando ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, a importância de se tratar, a importância de estar fazendo psicólogo, a importância de estar fazendo terapia, a importância de ir na psiquiatra. Eu sempre mencionei isso, do começo ao fim. Livro no mundo vai resolver seus problemas, é importante a gente se cuidar. Se cuidar não é sinônimo de fraqueza. E pra mim isso sempre foi natural, indicar isso. Óbvio que cada um tem seu processo, seu momento, o que é melhor pra você em cada situação, mas isso é o natural pra mim. E eu descobri essa polêmica da autora, e eu fiquei um pouco chocada. Até porque esse não é um livro que se indica, se alguém virasse pra mim e falasse: Lívia, indica os livros mais tristes que você já leu, os livros que todo mundo deveria ler. Eu não acho que eu nunca vou mencionar, e podem anotar isso, eu acho que eu, Lívia Resenhas, nunca vou mencionar esse livro numa lista de indicação de livros. 10 livros que você precisa ler, 10 livros tristes que você precisa ler pra chorar. A não ser que alguém me perguntasse quais foram os mais tristes que eu li, entende? Não num tom de indicação, só pra saber quais foram os mais tristes, aí eu mencionaria. Mas num tom de 10 livros pra você que quer chorar. Nunca faria isso, eu pessoalmente. Nada contra quem fez, é só que eu acho que vai contra o ponto do livro. Quando a autora se coloca como alguém que é contra a terapia, eu acho um tanto quanto preocupante e até um pouco desconfortável da minha parte como leitora e como pessoa que faz resenha, mas eu acho que eu entendo o ponto dela. Eu acho que o ponto do que ela quer fazer com isso é quase que uma espécie de protesto de uma futilidade de nós que queremos virar e falar assim: faz terapia que resolve. Uma pessoa como Jude St. Francis, que foi abusada, torturada, machucada de todas as formas físicas, psicológicas, sexuais possíveis durante toda a vida, que teve poucos momentos de felicidade genuína e que sofreu tão além da conta. É difícil explicar sobre o sofrimento desse livro, porque ele é tão intrínseco, e tão complexo e tão longo. Como é que se vira pra um cara desse e fala: faça terapia, vai resolver? Não vai resolver porra nenhuma. Então eu entendo que pra ela é quase que um grito de protesto. Só que ao mesmo tempo eu não acho que é a forma de se fazer isso, até porque é uma questão do livro de fugir da terapia por muito tempo. E não ajudava muito ele, mas é porque ele fugiu por muito tempo também. Então, assim, eu entendo que pra autora é uma forma de protesto, porque
É errado a gente virar e falar, faz terapia, resolve, pra um cara como esse. Pra uma pessoa que às vezes tá sofrendo por traumas muito maiores do que a gente pode imaginar. Óbvio que cada um tem seus traumas pessoais. Às vezes a gente olha pra alguém, tipo, você olha pra mim, você não sabe dos meus maiores traumas. Você não sabe o que eu já resolvi na terapia. Mas eu acho que a forma como a autora se coloca nessa questão é muito ruim. Até porque esse livro atinge um público muito maior do que o que ela quer atingir. E muito maior do que as pessoas que podem ter sido atingidas pela obra. Então eu quero deixar o meu momento aqui, Live Resenhas, como irmã mais velha, como amiga que faz resenhas e como ligação aqui. Procure ajuda. Ajuda não é sinônimo de fraqueza. Ajuda muitas vezes é sinônimo de força. E tenha empatia, porque toda a nossa dor não é 10% da dor que existe no mundo pra se ter. E às vezes a gente tá olhando pra uma pessoa como eu ou como você e a gente não imagina que existe uma vivência muito maior e muito mais dura dentro dela. E o Jude St. Francis é um retrato do trauma. Ele é um retrato da dor intrínseca e infinita que existe por aí pra se viver. Eu esperava um pouco mais do final do livro, sinceramente, assim, sabe? Quando a gente teve a morte do Will, eu me senti desolada, porque, em partes, como o próprio Will disse, é um pequeno milagre ter esse pequeno momento ou essa pequena coisa de felicidade na vida do Jude. É um milagre ele ter tido esse momento de felicidade mesmo depois de tudo que ele passou, que foi, no caso, ter se casado, entre aspas, com um homem que amava muito ele e tudo mais. Eu acho que esse é um pequeno milagre muito grande, muito maravilhoso. Só que aí você é desolado com o fato de que não existe finais felizes e mesmo que esse seja um livro sobre isso, não vai ter um final feliz. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que muitas vezes autores não sabem representar a complexidade do trauma que se sofre na infância, principalmente de abuso sexual ou de qualquer situação de assédio que se passa na infância. Muita gente não entende como que isso cria camadas na nossa vida adulta. Como que isso nos forma como seres humanos e o quão complexo isso é a longo prazo na vida por diversas instâncias. A autora faz isso muito bem. Muito, 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 muito bem. O próprio sistema de adoção do Jude, o fato de que anos depois dele já ter sido adotado, o maior medo dele é que o pai adotivo dele, o Harold, seja um abusador. Todas essas coisas, esses pequenos detalhes nos mostram que ela soube construir um personagem eternamente marcado por um abuso. Algo que não foi culpa dele, eternamente marcado pela dor. Esse é um tópico um pouco sensível pra mim, tá? Talvez eu chore. Essa cicatriz eterna da dor do Jude foi muito pessoal pra mim. E eu acho que foi o que eu mais gostei no livro. Não da dor dele, porque eu gostei de ver a dor dele, mas porque eu senti uma representação muito grande do sentimento eterno da cicatriz que não vai embora de algo que não é nem culpa dele. E esse sentimento de culpa do Jude, dele se sentir sujo constantemente, mesmo como um homem adulto. Juro, eu acho que o mais triste pra mim foi quando eu descobri que ele tinha HIV, não lembro. Eu li em inglês uma parte, né? Essa parte eu li em inglês. Sempre confundo os dois. É HIV, no caso. Isso pra mim foi o mais triste, foi porque ele foi tão abusado que isso aconteceu. E eu não sei se as pessoas entendem a complexidade disso. É muito profundo, assim, sabe? Esse é um livro muito bom sobre o poder da amizade. Eu queria, inclusive, destacar que eu queria muito mais. Eu acho que esse número de páginas podia muito ter sido usado pra dar um pouco de amor e profundidade, complexidade pros outros personagens. A arte do JB, da forma como ela é definida no começo do livro, principalmente, é a coisa mais linda do mundo. Eu queria muito ver essa arte. E eu sei que vai ter uma adaptação de A Little Life. E eu espero muito que a arte do JB seja tão impactante quanto foi pra mim ler essa arte. Porque pra mim o que eu criei na minha cabeça foi maravilhoso. Maravilhoso. Esse pra mim é um dos livros que é um ápice do coming of age. Do destrinchar da vida adulta. Ele é um livro que te prende por 700 páginas. Porque você quer saber exatamente o que aconteceu com o Jude. E exatamente onde que ele vai ficar. Como esse livro termina já com ele muito adulto... Amiga, perdão. Como esse livro termina com ele já muito adulto, você quer saber exatamente onde que ele vai estar. E isso pra mim é muito belo. Muito, muito belo mesmo. Uma coisa que me quebra um pouquinho nesse livro, bem pouco, mas é uma coisa que eu acho que é necessário dizer, é que tem uma repetição de páginas muito grandes, de que você sente que você já leu aquela página, sabe? E um vai e volta que às vezes me deixa um pouco confusa, eu tô lendo minhas anotações, tá? E uma coisa que eu percebi, esse foi um livro que eu fui até olhar umas outras resenhas pra ver se as pessoas concordavam comigo, mas pra mim tinha algumas coisas que não eram muito plausíveis. A gente tem uns momentos deles irem passar um final de semana na França, e aí a gente tem uns outros momentos
que eu não consigo compreender a cabeça dos personagens exatamente. E esse é um livro tão complexo de cabeça dos personagens que, tipo, tem momentos que até o incompreensível faz sentido na obra porque é sobre complexidade humana, mas tem horas que parece que é colocado ali essa criação do personagem que precisa ser perfeito pra merecer amor, sabe? Tipo, parece que o Jude quase que precisa ser esse anjo inocente e intocado por causa da forma que ele é colocado na história pra receber amor. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer, sabe? Essa coisa do dinheiro ser tão vazia na história, mas tão presente. E o Jude fala tanto desculpa que me quebra. Me quebra muito, me quebra muito. Eu, pessoalmente, não sei falar muito sobre isso, mas eu acho que a autora coloca um tópico de raça nesse livro, principalmente no começo do livro. Uma questão dos personagens secundários, ela deixa de lado. É quase que um tópico que é colocado ali como um pip, mas não é centralizado, não é abordado, não é trabalhado. Então eu acho importante destacar isso aqui também. Pra mim, a grande mensagem desse livro é o milagre da amizade. É o milagre das conexões humanas. É um milagre do pouco que ainda assim é muito que o personagem consegue fazer com tão pouco que ele recebeu da vida. Eu acho que esse é um livro que eu demorei tanto tempo pra ler, porque ele foi pra mim um grande milagre de ver conexões humanas. E eu espero que vocês entendam que esse é um livro de extrema complexidade. Pra mim, não faz sentido apontar. Eu até apontei umas coisas aqui que eu acho importante apontar, mas não são questões que me machucam, porque ele é um livro que eu acho que ele tem que ser exatamente do jeito que ele tem que ser. Esse é um livro que, às vezes eu falo, nossa, eu gostaria que tal coisa fosse de tal jeito. Não mudaria nada nesse livro. Esse é um livro que eu não saberia nem apontar pra vocês o que eu acho que poderia ser diferente, porque esse livro é exatamente como ele deveria ser, sabe? Pra mim, uma das coisas mais brilhantes e devastadoras na leitura é que você vive 1 milhão de vidas. E nem sempre são vidas que você necessariamente gostaria de viver. Só que pra mim, o que me pega desse livro é que ele te coloca em locais que você nunca vai entender a dor. Nunca. Nunca. Como um personagem que tem tantas questões do Jude, até as questões de mobilidade dele, até ele ser uma pessoa deficiente. E esse livro ser um retrato tão duro sobre trauma, esse livro te coloca a repensar muita coisa na sua vida. Muita coisa do que é um privilégio ou não na sua vida, sabe? Eu não acho que livros têm que ter um final feliz. Essa não é uma história sobre um final feliz, e essa talvez seja a coisa mais brilhante, mais terrível sobre ele. Um gatilho que eu gostaria de deixar desse livro é que os gatilhos de automutilação dele são bem fortes e são raramente mencionados. Se você assistiu esse vídeo até aqui porque você começou o livro e você queria saber a opinião da Tia Liv e tal, eu quero que você saiba o seguinte: esse é um livro muito gráfico, em diversos momentos. E eu sei que essa não foi a melhor resenha, tem diversas resenhas melhores pra vocês assistirem no YouTube, mas esse aqui é uma ligação de amiga, pra te contar o que eu achei de um livro muito duro, muito difícil de ler. Com certeza foi difícil pra mim de ler. Então eu espero que de alguma forma eu tenha trazido a resenha pra você. E eu queria finalizar dizendo que eu não tenho uma opinião formada sobre a relação do Wilhelm e do Jude, que pra mim é um tópico muito legal de discussão. Eu gosto muito da relação do Jude com o Harold, com a Julia. Eu gosto muito das questões de amizade. Eu gosto muito como esse livro trabalha tudo. Até a forma como ele abandona alguns tópicos eu acho muito humano. Mas a situação do Jude e do Wilhelm é muito confusa pra mim, porque assim, tem uma cena em que o Wilhelm, ele próprio se corta pro Jude entender o que ele sente, mas isso é tão errado e tão, quando eu li foi tão absurdo assim, e a necessidade do sexo e essa coisa do sexo é necessário no relacionamento, a gente escolhe amizade, não sexo, atração, tipo, é uma linha meio confusola que te faz pensar, será que eu gosto desse relacionamento? Será que eu não gosto desse relacionamento? Eu não sabia nem pensar. Eu acho que esse livro, pra mim, ele é uma obra de arte dolorosíssima, que vai ficar lindíssima como uma série. Eu espero que ela seja muito bem produzida e produzida com muito cuidado, porque é muito humano. Eu demorei muito tempo pra ler. Essa foi uma experiência lendo o livro mais triste do mundo. Eu não sou de chorar, inclusive não derramei choros, assim. A minha lacrimejada foi quando eu descobri que o Jude tinha HPV. Cara, essa me fudeu de um jeito. De um jeito. E por mais que esse livro seja também um livro sobre trauma e sobre o horror humano na sua pior forma, também é um livro sobre bondade humana, porque a gente tem personagens como o Andy, e como o Harold e a Julia, e como o próprio Wilhelm, e como o próprio Jude, que, caralho, fizeram coisas inimagináveis, numa situação ali inimaginável. Então eu acho que ele é um livro de uma experiência. Não recomendo pra ninguém ler esse livro rápido. Aliás, não recomendo pra ninguém ler esse livro. Você leia se você quiser. Esse não é um vídeo de indicação. E acho que esses são meus pensamentos mais crus e nus sobre essa obra. Se você quiser saber um pouco mais do que eu achei do começo do livro, eu tenho vlog de leitura por aqui. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Eu sou péssima em fazer resenhas assim que eu pego e falo sobre um livro, porque eu sempre acho que eu tô numa ligação com uma amiga. Eu vou pipipipopopó desabafando, né, amiga? Aí dá nisso. Foi uma obra que me quebrou, cara. Me quebrou, não faria de novo, não releria. Tem gente que acha que releria, eu não releria.
não rolaria. Faria uma tatuagem desse livro? Eu faria um X igual a X, um X igual a X. Eu amo esse conceito de X é igual a X. Ele é tão profundo de, tipo assim, o que você é pra ser é o que você é pra ser, mesmo que você não... Ai, é muito bom! Sério, juro por mim, eu faria uma tatuagem de X é igual a X no braço. E nem por causa do livro, mas porque pra mim aquilo ali me fez, tipo, abrir minha cabeça da minha vida. Eu parei e pensei sobre tudo na minha vida e foi incrível. Ele é um livro muito bem escrito, tenho interesse em ler outras coisas da autora, não sei quando. Pra ter lido o livro considerado mais triste do mundo, acho que eu fui bem. E eu acho que ele é um livro que foi uma experiência legal de leitura de trazer uma resenha pra vocês. Vocês me desafiaram, essas foram minhas opiniões. Eu gostei, achei que eu ia gostar mais do que eu gostei, tá? Dei 4 estrelas, gostei do livro, mas achei que eu ia gostar mais do que eu gostei, inclusive, tá? Então eu tô pronta pro próximo desafio. Me desafiem a ler um livro aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu adoro ter esses bate-papos de irmã aqui, onde vocês sentem que tem uma amiga contando o que ela achou do livro pra você. Se você gostou, deixa seu like. Eu tô sempre resenhando vários livros por aqui. Eu sempre tento dar minha opinião honesta, longe do que é famosinho, longe do que tá todo mundo falando, longe do que engaja, do que faz sentido. Eu quero sempre só dar minha opinião e ser o mais verdadeira possível no conteúdo literário que eu trago. Então é isso. Espero que vocês gostem. E é isso. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.